Salve, meus irmãos, graça e paz a todos. No vídeo de hoje, nós vamos meditar um pouco a respeito do livro de Provérbios. Se você não for inscrito, considere te inscrever no nosso canal e vamos para o estudo. Sejam muito bem-vindos ao canal Anunciando o Verbo Vivo. Irmãos, nós vamos ler dois textos que estão em Provérbios. Uma parte no capítulo 1 e uma parte no capítulo 2. Então vamos ler Provérbios 1, do 1 ao 7, para nós entendermos para que serve adquirir sabedoria. O verso 1 diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Então, os provérbios servem para você adquirir sabedoria e ensino, ou seja, instrução, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Entre outras palavras, para você adquirir a maneira de como proceder, de como viver de maneira justa e correta. E também para você discernir certo do errado. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, estes simples é no sentido de ingênuo e também daquela pessoa inexperiente, que não tem experiência da vida, que não conhece as palavras de Deus. Ouça o sábio e cresça em prudência. O instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, que são as palavras e enigmas dos sábios. Ou seja, vai fazer o sábio e o instruído adquirir mais inteligência. Ele ainda vai conseguir ser mais sábio e mais prudente no seu caminho. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o primeiro passo da sabedoria é você temer o Senhor, como está escrito aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o princípio, ou seja, é a base, é o fundamento. Temer ao Senhor é o fundamento, primeiro, onde que todas as coisas irão ser construídas. Aí, lhe será acrescentado sabedoria. Então, irmãos, eu tenho reparado que muitas pessoas estão desperdiçando o tempo que Deus tem dado para elas com coisas vãs, coisas inúteis. Coisas que não vão acrescentar a sua sabedoria, não vão acrescentar a você prudência, entendimento, porque quanto mais você estudar a palavra de Deus, quanto mais você dedicar, mais você vai ter conhecimento, e o conhecimento lhe será agradável ao teu coração. Ele entrará no teu coração e fará morada nele. Você vai poder comparar textos que outrora estariam bloqueados, estariam velados. Você vai conseguir combinar textos com outros textos aparentemente desligados uns dos outros. E você vai conseguir, através deste entendimento que Deus vai te dar, através do Espírito Santo, você vai conseguir conectá-los. Textos que aparentemente estavam desconexos um do outro. Aí você vai começar a conhecer as palavras de sabedoria, o que realmente o Senhor estava querendo dizer em determinada parte da Escritura. Então, você tem que dedicar este tempo ao qual você está vivendo. Um dos nossos bens mais preciosos hoje é o tempo. Por quê? Por que eu falo isso? Porque em relação ao nosso período de vida, ao curso de nossa vida. O tempo ele é muito precioso em relação à nossa vida, que 70, 80 anos, como diz na Escritura. Então, se as pessoas não aproveitarem este tempo que Deus tem dado para elas, você não vai alcançar um coração sábio. E agora entra a segunda parte do texto que eu te falei, em Provérbios capítulo 2. Então, no capítulo 2, do 1 ao 6, vai dizer assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos,
Esta palavra esconder contigo é no sentido de você guardar, como se fosse um tesouro preciosíssimo. É no sentido de você realmente proteger, guardar, colocar num abrigo. Para fazeres atenta sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência, então você tem que emitir som da sua boca, você tem que clamar, você tem que pedir. Então você vai ter que clamar e quando você clama, alguém vai ter que escutar. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, alçar a voz, levantar a voz. Verso 4 ele é chave, ele é a base do ensino de hoje. Se buscares a sabedoria, como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O que o Senhor está falando aqui? Qual é o testemunho do Espírito aqui? Da mesma forma que você empenha força para adquirir a prata e o ouro, você tem que colocar toda essa diligência para adquirir conhecimento, sabedoria, guardar os mandamentos. Isso que é o que o texto está mostrando. Esta mesma força que é empregada para adquirir prata e ouro, ou seja, os tesouros terrenos, você tem que colocar esta mesma força para adquirir bens espirituais que vêm de cima, sabedoria, entendimento. Verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, quando você alçar a sua voz a Deus para adquirir sabedoria e entendimento, ela vai entrar no teu coração e vai ser agradável à tua alma, porque você vai pedir e ele vai te dar. Você vai bater e abrir-se-vos-á. Entendeu o que o Senhor Jesus diz nas suas parábolas? Quando ele disse isso, ele não estava querendo e nem referindo também a coisas materiais terrenas. Quando você busca, encontra, quando você bate, abre, quando você pede, lhe dá, não é este o sentido de coisas materiais. Aqui, Jesus estava querendo fazer você refletir em Provérbios, porque se você alçar a sua voz para pedir sabedoria e entendimento, e para que se adquire sabedoria e entendimento? Para você entender as palavras de Deus, as palavras que estão na Escritura Sagrada, para você comparar textos, partes espirituais com partes espirituais, que outrora estavam desconexos uns dos outros. Aí você obtém revelação. Então, irmãos, para finalizar, eu vou citar duas frases de dois grandes mestres. Mário Sérgio Cortella, grande escritor, palestrante, ele diz que para escrever os seus 35 livros, ele precisou ler mais de 10.000 livros. E também o pianista Arthur Moreira Lima. Ele estava fazendo um concerto, certa vez, e chegou um jovem de mais ou menos 30 anos, a hora que terminou o concerto, e diz assim para ele: nossa, adorei o teu concerto, você toca piano excelentemente, maravilhosamente bem, e eu daria minha vida para tocar desse jeito. Aí ele virou para ele e falou assim: eu dei a minha vida, foram mais de 40 anos, 8, 9, 10 horas por dia, todo dia de estudo. Então, não se iluda em achar que Deus não está vendo as coisas, porque naquele dia não vai haver desculpa, porque Ele está te dando tempo, Ele está te dando a coisa mais importante, te dando tempo para que você gaste este tempo de maneira sábia, de maneira correta, justa, para que você não fique se enredando em coisas vãs, inúteis, que não traz proveito, que não traz vida, porque são muito tempo gasto em redes sociais, em vaidades, coisas que tomam o seu tempo e você nem percebe. Então, irmãos, esse foi o recado de hoje. E caso vocês não forem inscritos, considerem se inscrever no nosso canal e compartilhem os nossos vídeos, tá bom? Então, até o próximo estudo.
Shalom.